Bem, nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação um tanto intuitiva do Teorema dos Resíduos e pretendo mostrar a aplicação desse resultado na resolução de uma integral complexa. Tá? Então, para a gente entender o Teorema dos Resíduos de uma forma mais intuitiva, né, podemos fazer o seguinte, né? Vamos representar uma função f de z da seguinte forma, vou colocar aqui uma curva, né? Não uma reta. Colocar aqui uma curva que representa uma função f de z, né? E vamos dizer que essa função, né, ela é fechada ela é totalmente fechada aqui por essa curva, tá? Aqui a gente tem que expressar a orientação, né, dessa curva também, então digamos que esteja no sentido anti-horário, né, que é o mais comum, tá? E que essa curva ela inclua singularidades isoladas, né, em pontos que eu vou chamar de Z1, Z2 e ZK. Por exemplo, esse ponto aqui vai ser o ponto Z1, esse daqui vai ser o Z2 e uma série de outros pontos até chegar no ponto ZK, certo? Então, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer com singularidades? Né? Quando eu falo que essa curva tem singularidades, eu estou querendo dizer de forma intuitiva que ela é analítica em toda a parte da curva e dentro dela, né? Com exceção desses pontos isolados aqui que eu chamei de Z1, Z2 até o ZK, desses K pontos. Okay? Então, alguns resultados da análise complexa prevêem que a gente pode utilizar o teorema da deformação do caminho, né, para a gente comprimir essa curva, né, até que tenhamos uma forma mais simples, né, de enxergá-la. Tá? Então, o que isso significaria? Né? Que eu vou comprimir essa curva até o ponto de formar pequenas regiões circulares com um raio minúsculo em torno de cada uma dessas singularidades. Então aqui, aqui e aqui, tá? Essas singularidades aqui estariam no centro. Eu é que representei errado, mas enfim, são curvas centradas nessa singularidade, tá? Com um raio mínimo possível, né? Então, claro, a gente teria que discutir o termo de função simplesmente conexa e tudo mais, mas enfim, dá pra gente visualizar, né? E isso daqui, ó, essas curvas, essas pequenas regiões circulares, elas teriam a mesma orientação da minha função z. Tá? Então, todas continuam aí no sentido anti-horário, né? Então, basicamente, o teorema dos resíduos ele diz que a gente pode calcular a integral, né, em torno de cada uma dessas singularidades e somar, né, é o equivalente a calcular a integral em torno dessa curva. Tá? Ou seja, ao fazer aqui a integral, né, digamos, em torno dessa curva gama da função f de z dz, isso é o equivalente a eu somar, né, coloca aqui um somatório, de i igual a 1 até k, né, da integral de gama i f de z dz. Né? Chamei aqui de gama i porque essas regiões circulares em torno de cada um dos pontos, eu vou chamar aqui de gama 1, essa daqui vai ser gama 2 e essa daqui gama z. Tá? Então, como eu acabei de dizer, o teorema dos resíduos ele prevê isso, que você calcular em torno a integral em torno da curva gama é o equivalente a você calcular a integral em torno de cada uma dessas regiões circulares gama 1, gama 2, gama z e somar tudo no final. Beleza? Então, sem fazer uma discussão mais detalhada da integral de Cauchy, né, a gente pode ainda dizer que somar todas essas integrais para cada ponto, a gente vai obter uma forma fechada, né, de uma maneira que é mais
geralmente é expressa, né, o teorema dos resíduos, que diz que a integral, então, em torno dessa curva fechada gama, né, aqui eu acabei esquecendo de representar aqui, né, de f de z dz, né, vai ser igual a 2πi vezes o somatório dos resíduos, né, de i igual a 1 até k, e eu vou escrever só resíduos aqui para ficar mais fácil, né? Então, na prática, esse daqui é o tão conhecido teorema dos resíduos, né? Porém, falta fazer uma discussão aqui, né? Falta a gente entender o que se quer dizer por resíduos, né? Então, para fazer uma definição, né, matematicamente rigorosa, a gente teria que parar um pouco e discutir as expansões de Loran, né? Mas como a minha ideia não é fazer isso, é mostrar apenas de uma maneira mais intuitiva, né? A gente pode dizer que os resíduos eles são calculados quando a gente calcula o limite dessa função f de z à medida que z vai se aproximando de cada uma dessas singularidades aqui, né? Então, isso é feito da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui a expressão, mas a gente vai estudar, a gente vai ver que na aplicação ela é bem mais simples do que o enunciado aparenta, né? Então a gente pode dizer que o resíduo ele vai ser igual ao limite. Vou colocar aqui a forma mais geral possível, né? Que é de 1 sobre k menos 1 fatorial dk menos 1 dz a k menos 1 z menos a elevado a k f de z, né? Quando o z tende ao a, né? A forma mais geral assim de você expressar através de uma expressão única, né, o conceito de resíduo é por meio dessa expressão, né, onde cada k aqui vai representar a ordem da singularidade envolvida, tá? Então, a gente vai ver que na aplicação essa expressão aqui é muito mais simples do que do que ela aparenta ser. Ela só é colocada dessa maneira para situações mais complicadas, né? Então, para você não ter uma série de funções, você ter uma só que abarque todas as possibilidades, né? Então, vamos mostrar aqui agora o exemplo, né? E ver como funciona a aplicação desse conceito, né? Então, a ideia vai ser calcular a integral de menos infinito a infinito de e elevado a i ômega t, né? T ao quadrado mais tal ao quadrado dt, né? Então, o que nos interessa aqui é saber que a função está que a integral está escrita em função de t, né? Então, pouco nos importa os valores dos coeficientes ômega e tal aqui. Eu só estou colocando mesmo para poder... Peraí, deixa eu reescrever isso aqui. Aí, tal ao quadrado. Estou colocando assim só para ter uma forma mais genérica, né? Então, primeira coisa, a gente precisa, né, antes de tudo, calcular o resíduo, né? Então, a gente vai ver que o cálculo do resíduo ele não é tão complicado quanto é nessa expressão. Então, para isso, a gente vai reescrever essa integral da seguinte forma, como e elevado a i ômega t dividido por... Eu posso escrever essa soma de quadrados como um produto, né? Dessa maneira, ó, de t mais i tal multiplicado por t menos i tal, né? Que aí a gente vai ter o i vezes o menos i vai dar vai sobrar só o tal ao quadrado, né? E t vezes t, t ao quadrado. Então, a gente pode reescrever dessa maneira, né? Então, para o cálculo do resíduo,
como na expressão a gente diz, tem que calcular o limite, né? Vamos calcular o seguinte. Para que essa expressão aqui seja igual a zero, né? Assim, vamos calcular as singularidades, né? Aqui o A está indicando as singularidades, certo? Então eu estou fazendo o Z tendendo a essa singularidade por meio dessa expressão de limite. Então, as singularidades dessa expressão, ou seja, quando que essa expressão vai zerar, é quando o t mais i tal é igual a zero ou o t menos i tal é igual a zero. Tá? Em ambas as situações a gente vai ter valores de singularidade da função. Né? Então, a primeira situação, você vai ter t mais i tal igual a zero, ou seja, t é igual a menos i tal. E a segunda situação, né, que gera aí uma singularidade na nossa integral, é quando t menos i tal é igual a zero. Portanto, t é igual a i tal. Certo? E aí, então, qual dessas expressões a gente vai utilizar, né, para continuar aí os nossos cálculos, né? É importante a gente saber que tipo de curva, né, que tipo de curva gama essa daqui, né, a nossa função está gerando. Aqui eu representei uma curva qualquer porque não tínhamos a expressão do f de z. Né? Aqui já temos, né, a expressão, essa exponencial dividido por essa soma de quadrados aqui. Né? Então, expressões como essa, dentro de um intervalo de menos infinito a mais infinito, podem ser representadas por meio de um semiplano. Né? No caso aqui eu vou escolher um semiplano superior, né? Mas nada nos impede de escolher um inferior se a estrutura da sua função assim o permitir. Né? Então aqui eu vou escolher superior pelo seguinte, vamos ver só, ter uma ideia de como isso se aplica. Né? Fazer aqui, né, um círculo, tentar dividir ele aqui pela metade. Né? Onde o eixo vertical representa os imaginários, né? Que é o plano complexo. Vou deixar assim como y e aqui x mesmo. Né? E, como eu disse, eu só quero o plano superior, né? A parte superior aqui dessa representação. Né? Por que isso? Porque uma integral do tipo menos infinito a mais infinito, ela pode ser escrita como uma integral de menos r a r, né? Onde, vou colocar assim, limite da integral de menos r a r, quando esse r tende a infinito. Tá? E eu coloquei r aqui justamente para simbolizar a ideia de raio. Né? Então você tem, nessa direção aqui você tem o menos r, e nessa direção aqui você teria o mais r. Né? E a orientação dessa curva, né? Ela está indo de menos r a r, né? Ou seja, ela está vindo da esquerda para a direita. Então, para manter a ideia de curva fechada, quando eu chego nesse ponto para poder andar sobre o semicírculo, ela teria que manter a mesma orientação. Né? Então, está aí a ideia de uma curva fechada, né? Que representa a nossa função e está no sentido anti-horário. Tá? Nada impede que o sentido seja horário, porém aí a gente vai ter que fazer algumas mudanças de parâmetro, né? Para começar pelo sinal. Tá? Então, foi convencionado assim no sentido anti-horário, vamos utilizar dessa maneira, beleza? Então, dentro desses valores, ó, eu tenho t igual a menos i tal e t igual a i tal. Né? Como aqui não está falando o valor do raio exatamente, a gente poderia ter, e também não está falando o valor do valor de tal, né? A gente teria basicamente o seguinte, ó, se eu estendesse aqui esse plano y, eu teria esse primeiro valor, né, de t com menos e tal, digamos aqui, ó, na parte inferior, e esse segundo valor simétrico a ele na parte superior do plano.
certo? Então, desses dois valores, a gente vê que apenas o i tal positivo ele está dentro da região que abarca a minha região fechada, né? A minha curva fechada. Portanto, eu não vou precisar utilizar esse segundo valor, porque a integral em torno dele é zero, já que ele está fora da curva. Beleza? Esse é o teorema de Cauchy. Né? Então, eu só preciso calcular... Aqui, ó. Tirei o errado, né? Só preciso calcular o valor do resíduo em torno desse valor aqui de i tal. Tá? Porque ele está dentro da nossa curva. Assim sendo, como que a gente aplica isso na prática, né? Então, para t igual a i tal, né? Aplicando o teorema do resíduo, a gente tem o seguinte, ó, o resíduo vai ser o quê? Vai ser igual ao limite, quando t tende a i tal, né? De cadê, gente? Tá aqui a função, né, do resíduo. De z menos a, então o valor t menos o resíduo, né? Z é a variável, a é o valor da singularidade. Então, ó, t é a minha variável, o a que eu vou ter aqui é o valor da singularidade, que é o i tal. Né? Então, ele está dentro da curva, mas ele é um ponto de singularidade da curva, que isso fique bem claro. Certo? Vezes a função f de z. Mas quem é a nossa função f de z? Ó, nossa função é tudo isso daqui. Né? Isso daqui é o nosso f de z. Né? Então, vamos substituir, né? Colocar e elevado a i ômega t dividido por t mais i tal vezes t menos i tal. Então, com isso, a gente vê que tem um termo multiplicando em cima e ele aparecendo multiplicando embaixo. Né? Então, dá para a gente cancelar, restando apenas o limite de e elevado a i ômega t, né, sobre t mais i tal, quando t tende a i tal. Então, fazendo a substituição, e onde quer que apareça t, a gente coloca i tal, isso vai dar o quê? É elevado a i ômega it, dividido por, no lugar do t eu vou colocar i tal, somado com ele mesmo. Resultado, i vezes i dá menos, né? Dá menos 1. Então vai ficar e elevado a menos ômega t, dividido por i tal mais i tal, 2i tal. Tá? Então isso daqui é o valor do nosso resíduo, ainda não terminou o nosso problema. Tendo o valor do resíduo, a gente parte para o enunciado aqui do teorema de resíduos. Então, diz que o valor dessa função aqui em torno de uma curva gama, né, da função f de z dz, isso vai ser igual a 2πi multiplicado pela soma de resíduos. Como eu só tenho um termo, só tenho um resíduo, a soma vai ser apenas esse termo. Né? Então, portanto, o valor da integral, né, de menos infinito a infinito é elevado a i ômega t sobre t ao quadrado mais tal ao quadrado dt vai ser igual a 2πi vezes a soma dos resíduos. Aí, mais uma vez, como eu só tenho um resíduo, né, a soma é apenas esse termo. É elevado a menos ômega t dividido por 2i tal. Então, ó, agora morreu, né? 2 cancela com 2, i cancela com i, né? Resultado disso vai ser π dividido por tal vezes e elevado a menos ômega t. E assim concluímos a resolução do problema. Né? Então,
mas para o futuro eu pretendo fazer um curso mais completo sobre análise complexa, né? Mas fica aí uma prévia do tipo de problemas que a gente consegue resolver com essa ferramenta, beleza? Então, por hoje é só.